Fala galera, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um vídeo, né? E hoje eu quero falar sobre decisões táticas, né? Decisões aqui internas que são tomadas nas empresas e como que a contabilidade gerencial pode apoiar essas decisões. Que tipo de decisão? Por exemplo, eu tenho um departamento dentro da minha empresa, eu tenho um produto na empresa que não é lucrativo, ou a decisão entre comprar e terceirizar um produto. Então, são decisões que são importantes, são tomadas dia a dia e que ela sempre tem que ser considerada aí no menor custo possível, tá bom? Então, nós vamos, como sempre, trabalhar aqui um pouquinho a parte teórica, depois nós vamos para pelo menos um ou dois exemplos práticos aí, tá bom? Então vamos lá, como a contabilidade gerencial ela apoia a questão da tomada de decisão interna? Primeiro, um primeiro apoio que ela traz é na questão da decisão de preço, né? Então vocês têm material aqui, né? Primeiro é preço, né? As organizações têm as suas estratégias de preço e depende muito do posicionamento que a empresa assume diante do mercado, né? Ou que ela assume não, que ela está diante do mercado. A maioria das empresas enfrentam um preço que é determinado pelo mercado, então não adianta eu querer vender por um preço que o mercado não paga, né? O mercado precisa pagar o preço que eu peço. Se não paga, eu tenho que me adequar ao preço do mercado. No mercado em que a organização estabelece seu preço, frequentemente esse preço vai ser em função do custo. Então eu posso ter preço em função do mercado, preço em função do custo. Preço em função do custo é o famoso markup. Nós já gravamos vários vídeos falando sobre isso, sobre os processos de formação de preço, né? De markup. Já em isso quando o preço, o markup, ele traz aquele preço que a gente chama de dentro para fora, né? Agora, quando o preço é de fora para dentro, ou seja, determinado pelo mercado, aí o markup serve mais como uma linha de referência para a empresa saber se está operando ou não com aquelas margens que ele considera na hora de formar o preço pelo markup. Então, geralmente o markup eu coloco lá, eu pego o custo, né? Custos envolvidos no processo, aí coloco dividido por um menos imposto sobre vendas, despesas, expectativa de despesas e margem de lucro, e aí encontro um preço, então aquele preço é chamado de markup, é uma referência, né? Preço pelo método markup. Isso quando a empresa determina preço. Quando determinado pelo mercado, eu tenho que comparar esse markup com o mercado e tentar trabalhar numa melhor margem possível e sempre buscando trazer melhorias. Então, a contabilidade gerencial vai fornecer informações para tomada de decisão em função de preço. Outro processo também que a contabilidade gerencial apoia é na questão do planejamento do produto. Planejamento do produto, as empresas usam uma ferramenta chamada de custeio-alvo ou custeio-padrão, né? Que é um custo que eu tenho, que é um esforço que se existe no produto, no desenho do processo para desenvolver um produto que tenha um bom percentual de lucro, né? Que tenha bastante possibilidade de trazer retornos interessantes para a empresa mediante negociação no mercado, né? Então, esse custeio-alvo, ele é um planejamento que a contabilidade apoia na questão da realização dele, e a empresa, com esse planejamento, ela consegue chegar num preço, num custo que seja viável e seja interessante, ela sempre procura trabalhar dentro desses valores, né? Outra coisa também é o orçamento, né? O uso muito amplo, quando eu falo de um orçamento de um produto, orçamento de caixa, orçamento de despesa, orçamento de vendas, né? O conjunto de orçamento, orçamento de produção, ele é importantíssimo aqui, né? Então, o uso mais amplo das informações é na preparação de um orçamento, né? Quando eu falo da questão de se usar informações de custos, vai estar muito voltado à questão de orçamento. Os orçamentos são importantes no planejamento, pois estabelece a direção da organização em um determinado período, né? Então, são também fatores aí chave na questão de se projetar receitas e despesas e gastos, custos, né? Em função de um produto. Outra coisa importante é a avaliação de desempenho, né? Na avaliação de desempenho, os gerentes comparam resultados reais do período orçamentário com as expectativas que foram refletidas no orçamento para avaliar quão bem a organização desempenhou à luz das suas expectativas, ou seja, qual foi o nível de desempenho dessa organização. Beleza? Outros fatores também é a contratação. Nos contratos de reembolso de custos, as organizações são reembolsadas pelo custo mais um incremento para os bens ou serviços que fornecem sob o contrato. Frequentemente, os governos são usuários em larga escala de contratos de reembolso de custos, né? Então, o reembolso de custo é o quê? Eu recebo o que eu paguei mais um valor aí
de margem, né, em função disso. E aí custos fixos e variáveis, né? Também são fatores importantes aí que a contabilidade gerencial vem aí trazer a empresa para avaliar o seu ganho potencial com o produto, né? Então os custos variáveis, eles aumentam proporcionalmente com as mudanças do nível de atividade. Então quanto mais eu produzo, mais ele aumenta. Então, por exemplo, produzir uma fábrica de cadeira de móveis, produzir uma cadeira consome madeira. Então, logo a madeira é o que? É um custo variável, tá? Então, eu tenho muitos custos variáveis possíveis. Existe um termo usado por conveniência para um custo variável, é que ele gera um direcionador de custo, ou seja, uma equação de custo. Por exemplo, né? Se for uma empresa que fabrica um produto aqui chamado cadeira de balanço, que no nosso exemplo aqui no Word está aparecendo para vocês aí. Baseado nos resultados, o custo da madeira é de R$ 25. Observando que o direcionador de custo, aqui são as cadeiras de balanço, a equação de custo seria custo variável total seria igual a 25 vezes Q, sendo que quantidade produzida. Então, mas a empresa pode ter outros custos variáveis além da madeira somente, né? Por exemplo, o salário pago aos trabalhadores, ou o custo dos suprimentos, como prego, cola, verniz e tantos outros, que são consumidos na proporção do número de cadeiras. Então, vamos supor que, somando todos esses valores, né, a empresa tem aí, vamos supor, R$ 30 de mão de obra mais R$ 5 desses suprimentos. Então, 25 mais 30 mais 5 vai dar 60. Então, na verdade, o custo variável total aqui da empresa vai ser determinado por uma equação que eu vou chamar de 60 vezes Q. Então, se eu produzir, sei lá, 1.000, então vai 60 vezes 1.000, 60 vezes 1.000, 60 mil. Meu custo variável total, se eu produzir 500, 60 vezes 500, 30 mil. E por aí vai, né? Então, o custo variável ele vai obedecer sempre essa curva, uma curva ascendente, sempre aumentando em função da produção, tá bom? Já o custo fixo, não. Então, vamos supor que essa mesma empresa, para produzir esse produto, essa cadeira, ela tenha 400 mil de custo fixo. Então, como que ficaria a equação, né? Lembrando que o custo fixo, ele não varia a curto prazo, né? Ele não varia tanto em valor, o foco nem é tanto o valor do custo fixo, nós já falamos sobre isso, mas é principalmente na questão da ocorrência, né? Então, o custo fixo, ele ocorre independente do meu volume de produção. Então, vamos supor que os custos fixos dessa empresa sejam de 400 mil. Então, a equação de custo total dessa empresa vai ser o quê? Custo total igual a 400 mil mais 60 vezes Q. Lembrando que esse Q, ele não é infinito, tá? Então, sabe, produzo quanto eu quero dentro do custo fixo depende de vários fatores, entre eles o grau de alavancagem da empresa, que nós já falamos sobre grau de alavancagem em vídeos anteriores, que o grau de alavancagem avalia o potencial da empresa em produzir considerando os custos fixos que ela já tem, né? Então, são fatores aí chaves na questão da decisão de produção. Então, equação de custo total, 400 mil que é custo fixo, mais 60 que. Ou você pode também entender o seguinte, CT igual a custo fixo mais custo variável vezes, deixa eu manter o padrão, vai. Custo total igual a custo total de produção é igual a custo fixo mais o custo variável vezes a quantidade produzida. Então, essa é uma equação de custos aí a ser considerada quando a gente fala do processo de custeio de um produto. Então, tá aqui. Beleza, então vamos começar a imaginar agora as decisões que a contabilidade gerencial suporta e apoia quando se fala de o que produzir, quanto produzir, como produzir, o que deixar de produzir, comprar ou terceirizar. Então, são 4 decisões principais, tá bom? Primeira, a decisão de fazer ou comprar ou terceirizar, né? Então, faço ou compro de terceiros. A decisão de eliminar um produto, eliminar um departamento
a decisão do custeio por pedido, né, o preço do chão de fábrica e a decisão do mix de produto a curto prazo com restrições. Então, vamos pensar aqui em falar nesse primeiro momento dessa primeira aqui, ó, que é a decisão de fazer ou comprar e de terceirizar. Então, fazer ou comprar. Fazer ou comprar é uma decisão importante que as empresas tomam quase que o tempo todo, né? Normalmente, via de regra, essa decisão deve ser tomada principalmente em função de custos, tá? Mas existem outros fatores aqui que precisam ser levados em conta, tá bom? Por exemplo, qualidade. Então, assim, é de qualidade o produto que o meu terceiro está oferecendo, ele tem a mesma qualidade, o mesmo nível de qualidade, vai atender minha produção, vai atender meu cliente, tem capacidade de atender demandas. Então, se eu tiver, por exemplo, oscilações de demandas, esse terceiro tem capacidade. Então, todos esses fatores são colocados, mas lógico que esses fatores eles entram numa matriz de decisão onde você coloca pesos em cada um e você decide mediante em função desses pesos. Então, por exemplo, a qualidade para mim tem 30% de peso, custo tem 40%, sei lá, prazo de entrega tem 20%, e aí coloco isso numa matriz, faço uma conta, pondero isso e tomo a decisão. Aqui nós vamos pensar mais nos aspectos de custos, tá? Nos aspectos aí elementares de custos para tomada de decisão de comprar ou terceirizar um produto. Então, à medida que as organizações racionalizam as operações, elas acabam explorando suas core competências, né? Ou seja, suas competências principais. Então, por exemplo, eu sou uma empresa automotiva. Por que eu vou ter que ter restaurante próprio? Se eu posso contratar um terceiro para fazer esse trabalho para mim. Então, é muito comum isso, né? Então, esse processo de terceirização ele é comum e muitas vezes ele é vantajoso. Na maioria dos casos, ele se torna vantajoso para a empresa, porque com isso a empresa consegue manter o seu core, ou seja, consegue se focar naquilo que ela realmente tem competência para fazer, que ela tem expertise na área e vai passar isso para outra empresa que é especialista também na área. Então, de certa forma, existe um ganho de produtividade nos dois sentidos, né? Por exemplo, exemplos principais, né? Tecnologia da informação, eu contrato, manutenção, lavanderia, processamento de folha de pagamento. Então, esses fornecedores focam geralmente um conjunto limitado de atividades, desenvolvendo assim a expertise naquela determinada atividade, né? Então, isso me traz aí uma vantagem interessante quando eu falo de tomada de decisão e geralmente esse fornecedor vai ter um preço competitivo ou menor até do que seria o meu custo de produzir por ele estar focado numa determinada área. Então, se eu consigo contratar esse tipo de serviço com qualidade, com prazo de entrega bom, com custo menor, ele vai ser sempre vantajoso para mim em quase todas as vezes, né? Então, essas decisões é conhecida como decisão de fazer ou comprar. A maneira mais simples aí de se chamar é esse, né? Decisão de fazer ou de comprar. Então, muitas considerações de qualidade entram nessa decisão. Inclui a confiabilidade do fornecedor em atender às exigências da empresa, a importância estratégica da atividade, etc. Né? Então, qualquer atividade terceirizada pode também ser comprada do mesmo fornecedor por um concorrente. Então, eu preciso entender, então, mas se você está me vendendo isso, mas você está fazendo ou você está comprando de outro? E quem é esse outro que você está comprando? Quer dizer, são todos fatores que precisam ser levados em conta. Aqui, nós vamos considerar questões financeiras, tá? De terceirização, ou seja, ganho de custos, ganho de finanças, ganhos de dinheiro, né? Falar de dinheiro. Outros aspectos qualitativos, claro que devem ser sempre considerados, mas aqui a gente não é o nosso foco tratar disso, tá bom? Então vamos lá, na prática, vamos pensar uma organização que fabrica a peça ou produto que está sendo estudado para uma terceirização. Que custos ela tem que considerar quando ela faz isso? A tabela seguinte faz um resumo, tá bom? Então olha só, os custos internos evitados e os custos externos incorridos. Na prática é isso, eu pego os custos que eu evito e balanceio com os custos incorridos da compra. E eu vejo qual é a melhor opção. Qual a melhor opção de custo aqui, eu coloco ela, eu trago ela no processo decisório, né? Então, que custos que eu evito? Vamos lá, eu evito todos os custos variáveis. 100% dos custos variáveis são evitados. Por quê? Porque eu não vou produzir mais. Eu vou zerar minha produção desses custos, desse produto, e não vou mais ter esse custo variável.
e qualquer custo fixo evitável, como o custo do pessoal de supervisão, que seria despedido, ou o maquinário que seria vendido. Então, quais são? Mas eu tenho que tomar um certo cuidado, porque existem custos fixos, parte dos custos fixos aqui, que não são evitáveis. Por exemplo, o aluguel que aquele departamento ocupa, ele vai ter que ser redistribuído. Então, nós vamos fazer algumas contas aqui e analisar isso aqui melhor, tá? E aí, quais são os custos externos incorridos? O custo de compra da peça, qualquer custo de transporte, se eu, no meu acordo com o fornecedor, o custo de transporte vem para a minha empresa, então isso aqui tem que ser levado em conta. Quaisquer outros custos envolvidos no trabalho com o fornecedor externo, preparação do pedido, recepção e inspeção do produto. Então, tudo isso são custos que precisam ser balanceados, precisam ser considerados aqui no meu processo de custeio, certo? Então, vale a pena a gente ressaltar que, na prática, então, qual que vai ser a equação aqui? Eu vou pegar os custos que eu evito, menos os custos que vão incorrer, e se o resultado for bom, for positivo, é vantajoso para mim. Então, por exemplo, se eu vou evitar 22 de custo e eu vou ter 20 para compra, 22 menos 20, resultado 2, vale a pena. É isso. Basicamente é isso que a gente faz. Bom, parece simples, mas é interessante a gente sempre analisar aqui, tá? Então vamos lá. Então vamos pegar aqui falar um pouco dos custos de fabricação antes da gente fazer um exemplo aqui no Excel. Os custos de fabricação. Em um sistema de custo de fabricação típico, os custos têm três grupos, né? São três grupos: material direto, mão de obra e custo indireto de fabricação. O custo do material direto inclui os materiais que podem ser alocados a uma unidade de produção e são de consequência econômica significativa para o produto final. Ou seja, são os materiais que eu utilizo na minha produção. São diretos, são variáveis, né? O custo da mão de obra são também facilmente alocados, quando são facilmente alocados a um produto, a uma unidade, também é um custo de mão de obra direta, é um custo de fabricação. Trabalhadores diretos são aqueles que constroem fisicamente uma unidade de produção, então eles trabalham diretamente naquela unidade de produção, naquele determinado período. Se eu tenho um trabalhador que trabalha parte ali, parte em outra, eu vou considerar a parte que ele trabalha, X horas lá, que ele trabalha por dia, por mês, naquela unidade como mão de obra direta. O que não for, eu faço um rateio como mão de obra indireta. E aí os custos indiretos de fabricação são aqueles incorridos pela instalação de produção que não são custos de materiais diretos ou custos de mão de obra indireta. A gente já falou deles, né? Em particular, materiais como, por exemplo, no caso do exemplo de fabricação, como linha e cola, que não são de consequência econômica para o produto final, ou seja, não tem um grande impacto, mas são tratados como indiretos e seu custo é incluído no custo indireto de fabricação. Então, ou ele vai para o produto por um direcionador, ou ele vai para o produto como por meio de um rateio. Então, são duas formas aí, o direcionador de custo, né, pelo custeio ABC é muito mais interessante, é muito mais justo. Então, é importante a gente frisar isso, tá bom? Aí nós vamos ver dois exemplos aqui da diferença entre fabricar e terceirizar. Fechou? Nós vamos lá para o Excel ver esses dois exemplos. Vamos lá para o... Beleza, já estamos aqui com a nossa planilha, né? Então, olha lá, a empresa Chaps fabrica atualmente um componente usado em um de seus principais produtos. O contador da fábrica, deixa eu aumentar um pouquinho, o contador da fábrica relatou os custos unitários seguintes associados à fabricação desse componente: materiais diretos 12,54, mão de obra direta 5,77, custos indiretos de fabricação R$10, total R$28,31. Então isso aqui é um levantamento feito pelo contador da fábrica. Baseado em um estudo de dados anteriores, o contador da fábrica acredita que 30% dos custos indiretos associados a esse produto são variáveis, ou seja, desse CIF, 30% é variável. Além disso, dos custos fixos alocados ao produto, 10% são evitáveis se a fabricação dessa peça for descontinuada. Então, uma empresa chamada Rosa ofereceu-se para fornecer essa peça sob um contrato a longo prazo por R$ 21,80 a unidade. Os custos de embarque para a fábrica da empresa Chaps seria de 12 centavos a unidade. A empresa Rosa vai exigir uma máquina, ferramenta para fabricar a peça. A empresa Chaps possui essa máquina, que custa 25 mil para ser fabricada. Ela já tem a máquina, além de um custo de retrabalho de 5 mil, diluído em toda a produção, né, no período todo.
que a empresa Rosa espera receber da empresa Chaps. No final do vida útil da peça, a máquina ferramenta não terá qualquer valor. Espera-se que a demanda futura seja por 250 mil unidades. Então, são os dados aqui para a gente comparar. Então, como que a gente compara isso aqui? Primeira coisa, eu vou levantar os custos evitáveis, né, do produto, como eu falei. Levanto os custos evitáveis, levanto os custos incorridos e aí analiso, tomo a decisão mediante isso, vejo o ganho e faço essa análise, né? Então, de novo, trago um elemento chamado custo. Existem outros elementos que precisam ser colocados à mesa. Então, nós estamos tratando do elemento financeiro aqui do processo, tá bom? Então, primeira coisa, vamos lá, fabricar. Né? Quais são os custos atuais aí? Então, tem material direto, mão de obra direta e CIF. Então, material direto, 12,54, mão de obra direta, 5,77, custo direto de fabricação, 10. Se eu somar aqui os três, dá 28,31, certo? Que é dinheiro. Aparece para você lá, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, atual, certo? Aí eu vou colocar os evitáveis. Ou seja, quais são os custos que eu evitaria caso descontinue o processo, né? Então, seria o custo de material direto, o outro seria o custo de mão de obra direta, porque ele é todo variável, os dois, né? Ambos são variáveis, eu tenho essa informação. E aí, dentro do CIF, eu tenho algumas parcelinhas evitáveis, outras não. Então, por exemplo, o que eu tenho de evitável aqui no CIF? O contador acredita que 30% dos custos indiretos são evitáveis. Então, desses 10, eu vou fazer aqui do lado, ó, do CIF, 30% variáveis. São variáveis. Então, você vai ser igual a 30% vezes 10, R$3. Então, R$3 aqui é evitável, né? Não, R$3 é evitável, mas tem mais, tem mais. E ele falou também que, além disso, dos custos fixos alocados, ou seja, se desses 10 do CIF, 30% é variável, significa que fixo é 7, certo? Porque a soma é 10, 3 é variável, 7 é fixo, certo? Faz sentido? Então é isso aí. E desses fixos, 10% são evitáveis. Então, evitáveis é igual a 7 vezes 10%. 70 centavos. Ou seja, do CIF, o que é evitável? 3 mais 70 centavos, que são os variáveis, e mais o percentual de custos evitáveis. Então, eu tenho evitáveis, R$3,70. Somando aqui, 22,01. 22,01 são os custos evitáveis, caso eu decida comprar esse produto de um terceiro. Beleza, vamos avaliar agora o custo desse terceiro, né? Então, comprar. Vamos lá. Quais são os custos envolvidos aí, né? Eu tenho o custo do material, que segundo a informação, aqui ó, 21,80 a unidade. Então, 21,80. Eu tenho o que mais? Opa, coloquei no lugar errado, né, gente? Vou recortar e colar aqui. Eu tenho também o embarque, que é um custo meu, que eu assumo, de 12 centavos a unidade. E eu tenho esse custo de retrabalho. Como que eu encontro esse custo de retrabalho? Olha só, eu vou pegar os R$5.000 de retrabalho e vou dividir por 250 mil unidades produzidas, que é a minha expectativa de produção. Então, meu custo de retrabalho vai ser igual a 5.000 dividido por 250 mil. Então, ele é de 2 centavos. Logo, o custo total da compra vai ser de quanto? Vou ter uma soma aqui. O que eu fiz? 21,94, certo?
Tá certinho, 21,94, então é meu custo da soma. Bom, para eu encontrar, como que eu comparo? Comparação são os custos evitáveis menos os custos da compra. Então, como que vai ser isso? Vai ser igual o custo evitável menos o custo da compra, 7 centavos por unidade. Então, se eu decidir abandonar a fabricação do produto e comprar, eu vou gastar 7 centavos a menos por unidade. Se a minha expectativa é de produção de 250 mil unidades, então logo eu vou economizar no montante aí geral 17.500. Aí cabe a decisão. Lembrando que aqui eu não estou considerando os 25 mil de investimento da máquina, por entender que a empresa já tem essa máquina e não existe a necessidade de fazer esse investimento. Se eu considerar esse investimento, aí torna inviável, né? Porque isso aqui teria que entrar aqui no custo do comprar. Né? Então, se pegar 25 mil e dividir pelas 250 mil unidades, aumentaria em 10 centavos aqui, e aí já não viabiliza mais a compra. Mas nesse caso aqui, na forma como nós estamos comparando, então comprar é uma alternativa interessante, é uma opção interessante para essa empresa, tá bom? Então é dessa forma que a gente avalia essa decisão de comprar ou terceirizar. Então no caso aqui, a recomendação é de comprar, além de eu me livrar de vários custos, né, me livrar de várias possibilidades de custos, ainda eu tenho uma vantagem financeira no final da produção de R$ 17.500. Tem um pequeno ganho aí financeiro de R$ 17.500. Então, vale a pena. Nesse exemplo, vale a pena realizar a compra, a terceirização dessa peça. Lembrando, pessoal, que de novo volto a falar, decisão financeira. Existem outros aspectos que são considerados, mas aqui eu estou falando principalmente e unicamente de finanças, tá bom? Vamos para o próximo exemplo? Beleza, vamos mais um aqui, pessoal. Olha só, aqui eu vou falar de uma empresa, Angeli Design, né? É gerente proprietária de uma empresa, né? Uma empresa de serviços. Os serviços, deixa eu aumentar aqui a fonte para vocês. Um pouquinho, é isso. Os serviços incluem planejamento, preparação, entrega e servir refeições em eventos. A sua experiência e vantagem competitiva única é a habilidade em preparar pratos inovadores e saborosos que podem ser adaptados para atender a maioria das exigências culturais. Então, uma empresa multicultural, né? A demanda aumentou tanto que ela precisa dar uma reviravolta na empresa e isso tem levado ela a refletir sobre a contratação de algumas atividades que no passado ela mesma fazia. Atualmente, o custo de suprimento e compra de comida é de 180 mil por ano. O custo total do funcionamento da cozinha é de 15 mil por mês. Então presta atenção nos custos aí, né? A Angeli aluga a sede e todos os equipamentos da loja por 9 mil mensais. Se contratar a produção de comida, terá que alugar uma pequena instalação de um prédio, propriedade do seu tio, por 2.500 mensais. O aluguel está sob controle de órgão municipal. Entretanto, quando o contrato de locação expirar em 2 meses, haverá um aumento de 12%, ou seja, quando ela assumir o imóvel, caso ela resolva contratar, ela vai ter que alugar esse pequeno espaço e ela já vai ter de cara um aumento de 12% no aluguel. Ela paga 60 mil por ano ao motorista para dirigir uma van usada que retira a comida e entrega aos clientes. A depreciação na van é 3.500 e os custos operacionais anuais com combustível e manutenção são de 7.500. A van possui um valor residual de 1.000. Há algum tempo, ela prometeu doar a van, essa informação é importante. Ela prometeu doar a van ao motorista quando ela não for mais necessária. Então, ela não vai precisar dessa van, caso ela contrate. Baseada no volume anual das operações, seus fornecedores informaram que terão um custo de 500 mil para preparar e entregar as refeições. Preparar e entregar. Baseada nessas discussões com seus clientes, ela acredita que ao liberar seu tempo para se concentrar mais em venda, poderá aumentar em 150 mil por ano. Ela estimou com os fornecedores que a margem de contribuição com o novo negócio vai ser de 20%, ou seja, se ela terceirizar, vai gastar 500 mil e vai ter um ganho de 20% sobre 150 mil.
né, que é o valor que ela vai aumentar aí do faturamento. É o ganho sobre o aumento de faturamento, é o ganho efetivo, na margem de contribuição. O aumento dos custos fixos será desprezível com o crescimento das vendas. Então, beleza. Então, vamos analisar aí o restaurante, aí, o prestador de serviço da Angeli, considerando aí esses fatores que nós temos aí, né? Então, mesma coisa, produzir. Quais são os gastos empenhados na questão da produção? Olha lá, eu tenho o valor de suprimentos por ano, de acordo com o exercício, de 180 mil. Eu tenho o custo da cozinha, que é de 15 mil por mês, vezes 12. Então vai dar igual também 180 mil, né? 15 mil vezes 12, 180 mil. Ela tem uma instalação, um aluguel da instalação, que ela utiliza, instalação de 9 mil por mês vezes 12. Então, igual a 9 mil vezes 12. Olha lá, tá aqui, ó. 9 mil vezes 12, 180 mil. O que mais que ela tem? Ela tem um motorista, no valor de 60 mil por ano. E tem os custos da van, no valor de 7.500, que está aqui, certo? 7.500. Combustível e manutenção. Ou seja, totalizando 535.500 reais. Bom, aí vamos lá se ela terceirizar. Quais serão os custos se ela terceirizar? Lembrando que esses custos aqui, pessoal, custos evitáveis, né? Esqueci desse detalhe importantíssimo. O que ela vai evitar de custo caso ela terceirize? Ela vai deixar de gastar o suprimento anual, ela vai deixar de gastar o aluguel da cozinha e do espaço, ela vai deixar de gastar com a instalação, vai deixar de gastar com o motorista e vai deixar de gastar com o custo da van. Por que não está a depreciação aqui? Porque a depreciação, como ela vai doar o veículo, segundo ela vai repassar esse veículo aqui para o motorista, olha lá, ela prometeu doar a van, então ela vai doar essa van para o seu motorista, então logo esse custo de depreciação não é um custo evitável, porque ela já não ia ter mesmo. Então, de qualquer forma, eu só considero que é efetivamente evitável. Então, 535.500 são os custos evitáveis que ela teria caso ela decidisse parar de fabricar, tá bom? Se ela terceirizar, quais serão os custos delas? Custos dos fornecedores, 500 mil, nós já vimos isso aqui no exercício, ó. Cadê? Caso ela, olha lá. Baseado no seu volume de vendas, ela vai ter um custo anual de 500 mil, certo? Se ela resolver comprar do fornecedor, né? Os alimentos, o que mais? O aluguel, que eu vou calcular assim, ó, 12 meses vezes 2.500 vezes 1,12, porque vai ser os 12% de aumento, né? Então, igual a 12 vezes 2.500 vezes 1,12. 33.600 de aluguel e também a margem com novas vendas de 30 mil. Isso aqui vai ser um ganho, né? Que ela vai obter aí, caso ela venha a contratar. Porque ela vai ter mais tempo, margem com novas vendas, 30 mil, que é os 20% aqui, ó, sobre o aumento de faturamento que ela prevê. Ela prevê faturar 150 mil a mais por ano e ter 20% de margem sobre este valor. Então, ela vai ter 30 mil de ganho. Então, vamos lá. O custos com compra, custos com comprar ou terceirizar, né? Comprar vai ser igual ao fornecedores mais o aluguel menos o ganho
expectativa de margem. 503.600. Como que eu faço a comparação mesmo? Vamos pegar aqui a formulinha só para... Comparação é custos evitáveis menos o custo de compra, então igual custos evitáveis menos o custo de compra, 31.900 é o ganho caso terceirize. Terceirize o serviço de alimentação. Claro que, de novo, volto a enfatizar a importância de que eu posso, aqui eu já avaliei qualidade, já avaliei atendimento, já avaliei vários fatores, então ela já avaliou esses fatores. Então, não simplesmente a decisão não é puramente financeira, nós estamos fazendo o aspecto financeiro das decisões. Tem outros fatores que o gestor precisa levar em conta, mas financeiramente ela teria um ganho de 31.900, ela se livraria de uma estrutura, se livraria de vários fatores, teria um ganho de 31.900, caso ela terceirize, então, em tese, valeria a pena ela terceirizar, tá bom? Então vamos lá, aqui tem uma análise, né? A análise financeira mostrada indica que, tomando-se por base as estimativas de Angeli, o lucro crescerá 31.900 por ano pela contratação de fornecedores. Observe que nem a depreciação da van e o seu valor residual são relevantes. Por quê? Porque ela vai doar a van, né? A depreciação está baseada em seu custo histórico, um custo irrecuperável, e não recuperará o valor residual da van porque é a promessa de doá-la ao motorista. Assim, o valor residual da van não é relevante para essa decisão, porque ela vai doar, né? Ela vai doar a van, então vai ficar sem a van e sem a depreciação já. Observe também que o custo da van era irrecuperável para essa decisão. Não mudaria com qualquer ação que fosse tomada. O item relevante é a margem de contribuição do novo negócio que ela espera ganhar ao se liberar do trabalho de aquisição de suprimentos e preparação de comida. É muito relevante mesmo, porque se a gente tirar ele da equação, olha lá, cai para 1.900. Diminui bastante o ganho, né? Então, qualquer vacilo que ela der aqui, ela já perde esse ganho. Então, é relevante levar em conta o ganho operacional que ela vai ter aí nesse novo formato do negócio dela, né? Que mais? Outras considerações importantes nessa decisão, para ela seria sua esperança de que os fornecedores forneçam comida de qualidade e entrega pontual. Então, são fatores aí não financeiros, mas que também precisam ser levados em conta. Bom, pessoal, então, tem um exemplo simples, um exemplo bastante prático e super comum. As empresas estão aí o tempo todo em vistas com esse tipo de decisão, com esse processo de decisão, essa necessidade de se considerar aí custo na hora de terceirizar ou de continuar produzindo um produto. Então, são decisões importantes, são decisões relevantes que a empresa precisa levar em conta nesse processo aí, beleza? Então, pessoal, é isso aí, tá? O vídeo de hoje é isso. Então, qual foi a nossa... Só resumindo aí o final, né, para fechar. Nós consideramos as ferramentas da contabilidade gerencial e de custos na tomada de decisão tática da empresa. Decisão tática, eu tenho lá estratégica, tática e operacional. Decisão tática, decisão de segundo nível, né? Decisão de quanto produzir, o que produzir, como produzir, produzir ou terceirizar. Então, a contabilidade de custos vem com ferramentas aí de comparação financeira. Então, o papel dela é fazer o quê? Fazer a comparação financeira desse processo, né? O processo que é mais interessante, mais viável para a empresa. Então, é assim que ela cumpre o seu papel. Então, trouxe nesse vídeo justamente essa comparação. E, de novo, peço aí o seu like, siga o nosso canal, compartilhe esse vídeo. Se você gostou, comente. Se você tem alguma dúvida, tem algum questionamento, por favor, o espaço do comentário é seu, né? É nosso, para a gente discutir, para a gente debater. E é isso aí, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Um abraço.